Olá, eu sou Patrícia Silveira, esse é o podcast Escuta com Patrícia Silveira. Fiquei um tempo sumida por aqui e hoje eu voltei por um bom motivo que eu já vou explicar. Eu quero lembrar primeiro que esse é um espaço para a gente conversar sobre autoconhecimento, saúde mental e comunicação não violenta. E nesse mês de agosto, que é conhecido como Agosto Lilás, eu vim aqui para um episódio especial sobre conflitos e violência. A partir de que momento que uma relação entre um casal vira violência e até quando a gente pode olhar como um conflito, que dentro da comunicação não violenta a gente fala que é algo positivo, o conflito. Não estou sozinha nessa conversa, trouxe uma especialista aqui comigo, então agora eu apresento vocês a Yara Andrade, ela que é advogada especialista na área de direito da família. Yara, bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo nesse bate-papo tão importante para as mulheres, especialmente no mês em que a gente está aí querendo incentivar mais que as mulheres denunciem, falem, né, com autonomia, com liberdade em relação ao que está passando dentro de casa, né? A gente sempre espera que tenha muitos relacionamentos positivos, muitos relacionamentos saudáveis, mas a gente sabe que nem todos são assim. Então começa falando para a gente um pouquinho da tua experiência nessa área de direito de família, né? E o que a gente vai conversar aqui hoje. Boa tarde. Oi, Patrícia. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu sou advogada de direito de família há 9 anos e também tenho uma trajetória pessoal nesse tema. E eu conheço muito bem como é difícil para uma mulher, né, sair de um ciclo de violência, todas as dificuldades que tem, como o nosso judiciário atua, quais são os mecanismos. E eu acho que eu posso contribuir com esse diálogo, que eu acho muito importante. O tema da comunicação não violenta também é um tema que eu gosto de estudar, é um tema muito bonito, né? E casa muito com esse roteiro, né? Uhum. Une muito bem, né, esses dois assuntos. E aí eu começo te perguntando, Yara, quando eu falei agora há pouco que dentro da comunicação não violenta, o conflito é algo positivo. Daqui a pouco eu vou explicar a visão da comunicação não violenta, ou CNV, para a gente abreviar, né? Mas dentro do direito de família, a partir de que momento aquela relação ela é violenta e não é só uma discussão, não é só um conflito natural de relacionamento, né? Até porque a lei fala de violência psicológica, por exemplo. Então, fala pra gente como é que a lei vê isso. Então, na Lei Maria da Penha, né, a gente tem alguns tipos, né, de violência ali delineados, né? Então, se diz muito a violência psicológica, né? Que é quando a pessoa vive pisando em ovos, quando a pessoa não consegue dormir pela tensão que tem dentro de casa, gritos, né? A falta de paz. Tem a violência financeira, que é aquela violência onde a mulher ela não tem acesso às suas contas, não tem acesso ao seu dinheiro, ela precisa pedir, né? Muitas vezes as mulheres, acontece muito no meu escritório, as mulheres assinam documentos, saem de relacionamentos endividadas, sem saber. Então, a violência financeira é um dos pontos principais, né? Que a mulher ela permanece dentro de uma relação pela dependência financeira. Tem a violência moral, né, quando desqualifica, quando a pessoa deixa de acreditar em si, né, Em função daquilo que ela escuta do homem, por em exemplo, né? função Numa relação daquilo, de homem e mulher. exatamente, em função daquilo que ela escuta, ela não se acredita, a pessoa passa a duvidar da sua própria saúde mental, né, e aí a violência ela vai aumentando, né, porque Uhum. ela não é nem sempre só a violência psicológica, não é só a violência física, não é só a violência financeira, ela vai escalando. Então, momentos a mulher está vivendo uma violência psicológica, outros momentos ela se sente podada, né? Não tem autonomia, calcular cada palavra, temendo a reação do outro, o medo, né? A Uhum. gente já pode identificar sinais de violência, né? Tem algumas frases, Yara, que a gente pode dizer assim que são frases comuns dentro dessa violência, principalmente a psicológica, Sim. que são frases que mostram que o homem tá com uma intenção de violência e a mulher não pode aceitar? Ninguém vai te querer, você é feia, você é gorda, você não consegue se sustentar, eu vou tomar teus filhos. Uhum.
você é louca, Uhum. né? Então, são frases assim que são ditas entre quatro paredes, que ninguém escuta, que não deixa marcas. E eu acho que é um tipo de violência, um dos piores, né? Uhum. Porque é, É muito velada, é né? muito Nem velada. todo mundo entende como violência isso, né? Não é entendido como violência e a pessoa, ela duvida de si própria. Ela se sente Hum. culpada. Uhum. Ela fica com medo, né? Assim, a gente É, pode imaginar assim que essa violência, ela tá muito relacionada a um sentimento de medo da mulher, né? Quando ela tem medo de se expressar, por exemplo, na relação, muito provavelmente ela tá sofrendo algum tipo de violência, ou física, ou psicológica, ou até financeira, é isso? exatamente. Medo e autonomia, né? Quando Uhum. Perda de autonomia, a né? pessoa tem medo, Aham. né, de tomar, a pessoa não consegue tomar nenhuma atitude, não consegue tomar nenhuma decisão, Aham. decisões corriqueiras da vida, o que a gente vai almoçar, qual escola que nossos filhos vai estudar, eu quero sair para comer com uma amiga, eu quero comprar uma roupa, tudo isso dentro de um controle. Isso aí a gente já pode identificar como uma situação de violência doméstica. Uhum. Porque um relacionamento, a pessoa, ela deve ter um diálogo, né? A partir do momento que você não tem um diálogo com a outra pessoa, onde você vive em um regime dentro da sua casa de ditadura, Uhum. a gente já pode identificar a violência. E a violência física, né? Ela é uma das últimas a acontecer. Né? Primeiramente, se perde o respeito, se desqualifica a pessoa, tira a autonomia, se instala o medo, Uhum. e assim a violência ela vai se escalando. E aí pode ser, né, Yara, que algumas pessoas que estejam nos assistindo pensem, mas é normal algumas dessas coisas na relação. Por isso que eu acho importante a gente falar da diferença da violência para o conflito, né? Na comunicação não violenta, a gente entende que o conflito, ele é aquele momento em que as pessoas colocam na conversa aquilo que é importante para elas, né? Por isso que eu costumo dizer muito que o conflito, ele é positivo, porque às vezes a pessoa tá cada uma no seu mundo, até pela correria do dia a dia, ou em função de, às vezes, uma cultura de não falar o que está sentindo. E aí o conflito é aquele momento que as duas pessoas estão fazendo o exercício de olhar uma para a outra, né? Uhum. Então, quando é um conflito saudável, vamos dizer assim, embora eu até acho que é um pouco redundante falar conflito saudável, porque o conflito em si, ele é saudável, né? Se for nesses termos, Uhum. a pessoa fala o que é importante para ela, pode existir um desconforto que é diferente de um medo, né? Exatamente. Uma coisa que a comunicação não violenta nos ensina muito é a gente diferenciar os sentimentos, a gente entender o que a gente sente, né? Então, a gente falar de medo é uma coisa, a gente falar de desconforto é outra, porque o desconforto é natural numa conversa difícil, né? Então, a pessoa tem uma situação ali do casal que os dois têm visões diferentes, um exemplo que você trouxe, né? A escola em que o filho estuda. Às vezes é uma conversa difícil, se cada um tem uma opinião, né? Às vezes um quer uma escola particular, outro quer uma escola pública, e como é que vai chegar num acordo? Pode ser desafiador essa conversa, né? Pode. Aí a pessoa precisa identificar se o que ela sente quando ela vai conversar é um desconforto ou se é um medo. Aí, se é um medo, aí eu também quero saber a tua opinião em relação a isso, porque daí eu entendo que o medo também tem dois porquês de ter o medo. Pode ser um medo de, eu tô com medo de entrar nessa conversa porque talvez a minha opinião não seja aceita e eu quero muito que seja do meu jeito. Pode ser um medo. Ou um Uhum. medo de que aquela discussão, aquele conflito vá gerar uma perda de vínculo, né? Uhum. Isso é um medo até natural a gente ter, né, num relacionamento. Agora, o medo de, eu dependendo do que eu falar, eu não sei até onde ele vai chegar, ou dependendo do que eu falar, eu posso ser agredido, ou dependendo do que eu falar, ele pode explodir, aí é um medo que pode estar envolvendo alguma violência, né? Tu vê assim também? Sim, o medo da reação do outro, né? Aham. Não é aquele medo positivo de você não ter o seu desejo atendido. É o medo de expressar o seu desejo e a sua expressão lhe causar dor, né? Uhum. Não é um desconforto, é dor, Uhum. né? É dor. E também, geralmente, né, a mulher, ela às vezes não tem nem essa voz para ser ouvida, entendeu? Ela não tem a voz, porque ela acaba estando num estado de imposição, né? Um impõe e o Uhum. outro aceita. A partir do momento que essa mulher não aceita uma ou outra imposição, ela vai ser torturada de alguma forma. Ou é na questão psicológica, ou é questão financeira,
ou ela vai ser desqualificada. Uhum. E aí ela vai perdendo toda a sua autonomia. E quanto mais ela perde a autonomia, mais essa situação ela vai crescendo. A partir do momento em que alguém é oprimido, onde alguém sofre, onde alguém não se sente seguro, onde alguém não se sente com medo, então a gente já pode ter sinais, né, que é violência. Uhum. Aí você pensa assim, não, talvez eu não esteja num episódio de violência, talvez eu esteja em um conflito, porque a gente resolve tudo conversando. Uhum. O que eu vou fazer? Como eu vou saber, né? Como Aham. resolver? Então, nesse caso, o que eu sempre oriento, assim, para as minhas clientes, para as minhas amigas, conversem. Se puder, faça terapia, tenha uma rede de amigas, tenha um familiar, um líder religioso, alguém que te ouça, né? Se você Uhum. não é ouvida dentro de casa, você precisa entender o que você sente, o que você precisa, qual é o sentido da sua vida, né? Uhum. Porque a vida ela passa, né? E muitas vezes eu vejo vários casos de pessoas assim, eu vou esperar o meu filho crescer, eu Uhum. vou esperar isso, eu vou esperar aquilo, e muitas mulheres se separam aí na casa dos 40, 50 anos, sem profissão, sem perspectiva de vida, Sem conseguir se manter financeiramente. sem conseguir se manter financeiramente, com a autoestima baixa, Uhum. né? Então, assim, é muito difícil para uma mulher, né, sair do ciclo. Uhum. Né? E quando ela sai, ela precisa recomeçar, ela precisa florescer, ela precisa nascer de novo. É muito importante, né? O diálogo, né? A troca de experiências. E esse diálogo aí também tem um ponto importante aí, Yara, que a comunicação não violenta ensina a gente a não dar conselho, né? A escutar a pessoa e a ajudar a pessoa a se entender, para Uhum. aquela pessoa descobrir o que é melhor para ela. E no direito da família também tem isso, né? Por exemplo, uma pessoa que está num conflito com o marido, uma mulher, ela te procura. Tu não vai dizer para ela se separa ou não. Tu vai conduzir também ela para um autoconhecimento. Também é por aí? Tem essa semelhança entre a comunicação não violenta e o Sim, direito de família? com certeza. Nem sempre a gente vai procurar a medida mais adequada para tirar a pessoa dessa situação, né? Se realmente ela tiver, porque assim, uma mulher que vive em um contexto de violência doméstica, quando ela chega para o advogado, ela já chega com um discurso desorganizado. Uhum. Ela não sabe o que está acontecendo na vida dela. Ela duvida da sanidade mental, ela duvida da capacidade dela de trabalhar, ela duvida da capacidade dela de cuidar dos filhos. Então, você tem que inicialmente clarear quais são as necessidades dessa pessoa. E às vezes a pessoa conversando com você, ela consegue se ouvir e, e entender essas necessidades, E né? qual é o melhor caminho para ela, Qual é o melhor né? caminho para ela naquele momento. Aham. Mas, assim, geralmente quando a pessoa procura o advogado, a situação já se instalou, a separação está em iminência de ocorrer, ou já ocorreu, ou existe medida protetiva. Uhum. Então, assim, quando uma cliente me procura vítima de violência doméstica, a primeira coisa que a gente tem que ver é a segurança, né? A segurança da pessoa, né? E dos filhos E dos também, né? filhos, né? No caso, quando tem filhos, os filhos. Então, a gente primeiro vê a segurança, né? E vê as medidas jurídicas, né? Porque às vezes você consegue fazer uma separação, fazer um acordo, se afastar do lado. Outra coisa, a mulher pensa assim: olha, eu vou me separar e vou ter que sair de casa, vou ter que morar na rua, não tenho para onde ir. Nós temos instrumentos jurídicos que tiram o agressor de casa, né? Uhum. Então, não é a mulher que tem que sair de casa, Uhum. né? Nós temos a medida protetiva que dá uma paz, né, temporária ou permanente, né, para que a mulher Uhum. consiga reconstruir a sua vida. Então, dependendo do caso, a gente vai analisar para ver qual que é a medida necessária. E era uma mulher que ela está sendo vítima de violência dentro de casa. Para ela pedir a medida protetiva e entrar com uma ação para requerer os direitos dela, ela precisa ter provas? Que tipo? Porque é difícil, às vezes, provar um crime que acontece entre quatro paredes, né? Como é que é isso? Não, ela não precisa ter provas, né? O relato da vítima, ele, por si só, ele basta para ter uma medida protetiva, porque a medida protetiva não é só agressão física, né? Tem Uhum. a agressão psicológica, né? Então, se ela
se ela se sentir ameaçada, se ela não estiver confortável, se estiver com medo dentro de casa, ela pode ir a uma delegacia, né, fazer um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva e vai ser requerido que essa pessoa se retire do lar para que ela possa, né, tomar as medidas de separação, de alimentos, né. Uma outra coisa também, às vezes a mulher ela, não vou ter como me sustentar, né, não vou ter como me sustentar, eu não tenho para onde ir, né. Então, assim, dá para tirar o agressor de casa. Uma ação de alimentos, né, quando a pessoa, no caso, o marido, né, ele tem um emprego fixo, ele tem uma renda, então a gente ajuiza uma ação de alimentos, e em 30 dias a gente já tem uma decisão de alimentos provisórios, que a gente consegue já manter o mínimo essencial dessa família, né? Porque a ideia é justamente não deixar essa mulher desamparada. Não deixar essa mulher né? A desamparada. lei, ela foi feita pensando nisso, certo? Certo. Exatamente, a lei foi feita pensando nisso. O nosso sistema, ele ainda carece muito, né? Eu acho que só deixar tudo na mão do judiciário não é possível, né? Mas em um caso, né, que é necessário, a gente tem os meios para requerer os direitos da pessoa. E em relação ao que a gente vê muito, né, e que o Augusto Lilás também nos lembra, a importância de combater o feminicídio, que já é aquele caso extremo em que existe um assassinato em função da mulher ser mulher, né, do lugar dela ali na família. O feminicídio, as autoridades falam muito, Yara, que não acontece do nada, que houve geralmente muita coisa antes e a mulher teve medo de sair daquela situação, né? É o que tu vê também na tua realidade, nos casos que tu atendes, assim, de chegar a esse extremo depois de muitos casos ali, muitas situações que a mulher não conseguiu sair daquilo? Não, a coisa mais difícil que tem para uma mulher é sair de um ciclo de violência. Geralmente, uma mulher, ela demora cerca de 10 anos para conseguir Sério? ter a consciência e sair do ciclo de violência. Então, assim... Nossa, 10 anos é muito tempo 10 sofrendo. anos é muito tempo. Realmente a mulher sai sem saber mais quem ela é, Ela, né? não, ela perde a sua identidade, ela perde a sua personalidade, né? Quando não perde a vida, né? Esses casos mais graves, né, de feminicídio, né, que nós temos visto na mídia e, ultimamente, um aumento muito grande, assim, não é uma coisa recente, né? Isso é uma coisa que sempre ocorreu, né? Mas antigamente era vista de outra forma, né? Existia ali o crime passional, né? Então, era vista a defesa da honra, né? Culpabilizava-se muito a vítima. Então, até se ter esse conceito de feminicídio, se criar o Instituto do Feminicídio, porque o feminicídio é um crime que ele tem uma pena elevada. Ele é um crime que tem uma das penas maiores, né? De 20 a 40 anos. Então, nós temos a medida protetiva, né? Que quando a mulher ela se sente ameaçada, ela pede a medida protetiva. Hoje, aqui em Santa Catarina, o juiz ele tem que, quando tem risco à integridade física, o juiz, ao emitir a medida protetiva, ele tem que justificar por que não colocou a tornozeleira. Então, se é um... Porque, em princípio, tem que usar a tornozeleira, a regra geral é essa. A regra geral agora é essa. Tá. Pediu a medida protetiva, corre risco à integridade física, põe a tornozeleira. Se o juiz achar que não é necessária a tornozeleira, ele vai justificar ali na medida por que ele não pôs a tornozeleira. Então, tem a medida protetiva, né? Tem a pena aumentada para o feminicídio, né? Mas a gente sabe que só a legislação só o sistema ele não vai proteger, né? Então, é uma construção social. Né? Então, a conscientização, né? Para que as mulheres entendam que não precisam ficar 10 anos dentro desse contexto, né? Que elas consigam entender que o normal não é a mulher ser oprimida, né? O normal não é você não ser ouvida, o normal não é você viver com medo, você viver em sofrimento, né? O normal é você ter uma vida normal, você ter alguém que você possa dialogar, que você possa confiar, né? E resolver as diferenças, né? Resolver no diálogo.
Até porque assim, né, Yara, às vezes numa conversa mais desconfortável, mais desafiadora, a mulher também talvez em algum momento fale algo que não é o ideal. A gente está Com sujeito a certeza. isso, né? Então, assim, ela precisa ter esse espaço de ser quem ela é. E olha, se eu falar alguma coisa que não foi legal, a outra pessoa vai ter que segurar aquela barra também e não ficar com esse medo de, dependendo do que eu falar, a pessoa como é que vai reagir, né? Porque a gente também é ser humano, também está sujeito a gente falar de um jeito diferente do que gostaria. E tudo bem, né? A gente não pode ser vítima de violência em função de ter falado algo diferente do que a gente queria, né? Sim, e a gente entender que existem relações assimétricas, né? Aham. O ser humano, ele foi feito para se relacionar, né? Então, a gente tem que buscar meios de se relacionar de uma forma positiva, de uma forma saudável, né? A partir do momento que deixa de ser saudável, que se instala o medo, a insegurança, eu acho que a gente precisa ver isso, né? Uhum. E é importante também a gente fazer aqui um parênteses, né, Yara, em relação a essa comunicação entre o casal, porque quando a gente fala comunicação não violenta, tem muita gente que pensa que é falar mansinho, falar baixinho ou ficar quieto, né? Uhum. E aí é importante a gente dizer que a gente não está falando que é para as mulheres usarem a comunicação não violenta desse jeito que as pessoas imaginam dentro de uma relação abusiva, né? Dentro de uma relação com violência. A comunicação não violenta, muito antes da gente falar, é sobre o que a gente está sentindo, né? A gente olhar para a gente mesmo, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então pode facilitar a pessoa, quando vai se expressar, ela falar dela, do que ela está sentindo, e antes disso fazer esse estudo de si mesmo, né? Então, assim, é nesse ponto que entra a comunicação não violenta dentro de um relacionamento que pode estar tendo uma violência. É olhar para o que está sentindo, olhar para o que está precisando, e quando for falar, por exemplo, vai procurar um advogado, vai procurar uma amiga, vai procurar uma pessoa para desabafar, para ser escutado, né? Falar disso, como é que se sente naquela relação, porque isso traz uma clareza que pode dar força para a mulher também enfrentar o que ela precisa enfrentar para sair daquela situação, né? Com certeza. Esse diálogo é muito importante e esse autoconhecimento também, né, Yara? Com certeza. Com certeza. E também, assim, uma outra coisa que eu vejo, né? A questão dos filhos, né? Eu tenho visto, assim, que muitas mulheres, elas permanecem em relações por conta dos filhos. E é muito mais positivo para uma criança ter pais separados, né? Do que viver em um ambiente de conflito. Porque se a mãe, ela vive em estado de tensão, ela vive pisando em ovos e ela vive com medo, os filhos também vão crescer nesse ambiente, né? E isso aí pode causar danos irreversíveis, né? A nossa cultura, né, ainda é muito enraizada, né, do casamento indissolúvel, né? Às vezes por uma questão religiosa, por uma questão financeira, por uma questão de família, por uma questão de culpa, de vergonha, né? Porque as mulheres elas não se sentem à vontade para dizer o que está acontecendo dentro de casa. Mulheres fortes, né? A gente vê casos de violência doméstica com mulheres fortes, a Luísa Brunet. Uhum. Essa semana também teve um outro caso na mídia de uma dentista que foi agredida, né? Teve uma moça que foi morta aqui em Santa Catarina com mata-leão de um namorado porque ela queria ir embora, Uhum. né? Então, assim, essa consciência do que é um relacionamento saudável, né? Eu acho que isso aí a gente pode trazer para os nossos filhos, né? Ter um ambiente de paz dentro de casa, isso aí vai perpetuar para as próximas gerações, né? Uhum. A partir do momento que você tolera a primeira violência, né? A primeira violência, ela deve ser cortada. Porque da primeira vem a segunda, da segunda vem a terceira, e isso vai escalando. Uhum. Yari, tu falasse que muitas vezes a mulher ela não sai da situação de violência em função de não se manter financeiramente. Tem casos, como alguns que tu citasse agora, que não é esse o problema, né? E aí é muito comum a pessoa olhar de fora e pensar, voltou porque quis, tá querendo ficar nessa situação. Quais são as outras dificuldades que a mulher tem de sair de uma situação de violência, mesmo quando ela tem autonomia financeira? Dependência emocional, Hum. né? Falta de amor próprio, segurança, medo, né? Medo. Medo de ficar sozinha também? Medo de ficar sozinha, Uhum. né? Medo de não conseguir criar os filhos, medo do que a família vai pensar, medo da religião, medo de se expor, né? Uhum. Porque para você, eu já acompanhei várias mulheres na delegacia, né?
E eu acho que é uma das coisas mais difíceis que uma mulher precisa passar na vida, é isso. Por quê? Você chega lá numa delegacia, a pessoa chega numa delegacia, às vezes é atendida por um homem, você tem que responder um questionário, já aconteceu isso com você, entendeu? E a pessoa começa a ver onde ela tá. A maioria tem vergonha. Ninguém quer passar por isso. E ainda muitas vezes passa sem apoio nenhum. Passa sem apoio Né? nenhum. Passa sem apoio nenhum. Eu tenho um caso de uma cliente, né, que ela foi agredida dentro de casa. E ela fez inclusive a pessoa tomou o celular dela e ela fez um boletim de ocorrência no computador. Passou um ano depois, alguém ligou para ela da delegacia, querendo saber se estava tudo bem. Nossa. É essa dificuldade com o sistema. Essa dificuldade que a gente tem com o sistema. Por isso que eu acho que a conscientização, a rede de apoio, a família, né? Todos, é uma luta de todos, né? E a conscientização dos homens também, né? Porque tem uma campanha, né? Dos próprios homens, né? Contra a violência doméstica, né? Para desconstruir essa autoridade do homem, né? Trazer a mulher para um lugar, não é um lugar de igualdade, um lugar de companheirismo, né? Um lugar da mulher ser um par, não ser uma posse, um objeto do homem, né? Inclusive, em algumas cidades, né, que é de Santa Catarina, quando o juiz expede o mandado de medida protetiva, né? Ali já é obrigatório, né, o agressor participar de uma palestra de instrução, né? Ele tem que fazer um curso, né, para entender o que ele que aquilo que ele está fazendo é violência, porque às vezes ele não entende como violência. Para ele, às vezes, aquilo ele acha que é cultural, né? Ele acha que é cultural. Está agindo muitas vezes como outros homens da família agiram e acham que aquilo é o correto, o normal. Exatamente. E é um crime. E é um crime. E é um crime. E assim, é um empurrão que acontece, é um apertão no braço, é um cala-boca, é um colocar a mão na boca para tampar. E é muito comum, depois de uma situação dessa de violência, a mulher permanecer também, porque o homem promete que não vai mais acontecer, né? Diz que foi só um caso isolado, justifica, é porque eu bebi, é porque eu fiz isso, aquilo outro. E até no meio jurídico, Yara, vocês entendem que essas promessas, esse pedido de desculpa faz parte de um ciclo de violência, né? Isso é muito comum ter esse tipo de comportamento e depois voltar a acontecer? Existe uma complexidade muito grande, né, nesse tipo de relação, porque geralmente é uma pessoa que ela tem muito vínculo afetivo, tem filhos, tem planos, né? Então, não é desfazer um relacionamento, né? Você desfaz uma vida, você desfaz uma família, você desfaz os seus planos, né? Você tem que recomeçar do zero. Então, quando ocorre o pedido de desculpa, geralmente a mulher acaba acreditando que tudo vai voltar a ser como era antes, que os planos que ela fez vão ocorrer, né? E ela vai aceitando, né? Então, ela aceita um tipo de violência, daqui a pouco é um outro tipo de violência, então é um outro pedido de desculpa de um outro episódio, daqui a pouco é um outro e vai se escalando, né? E a partir do momento que vai se escalando, né, pode-se chegar ali ao ponto final, que chega a ser o feminicídio. Então é importante já desde o primeiro ato de violência a mulher deixar claro qual é o limite dela. Sempre denunciar. Faz um boletim de ocorrência. Faz um boletim de ocorrência, conversa com alguém, né? A partir do momento que você sentiu que você levou um empurrão, que você levou um tapa, você ficou presa dentro de casa, você não tinha liberdade para sair, para voltar. Às vezes a mulher não tem liberdade para vestir uma roupa, não tem uma liberdade para passar um perfume. Eu já tive cliente que não podia passar perfume para sair de casa, que o marido não deixava. Existem casos em que a violência acontece só uma vez? Você já pegou algum caso assim? Em que, assim, foi um caso isolado e depois o relacionamento ficou tudo bem? Ou isso é muito difícil de acontecer? Olha, eu acho que é difícil de acontecer. Acontece uma vez, quando nessa primeira vez a mulher sai fora. Porque geralmente quando acontece uma vez, ela vai acontecer de novo.
Se permanecer tudo igual, vai acontecer Se permanecer tudo igual, vai... Eu acho, assim, que pode até existir um diálogo, né? Pode até existir uma situação pontual, as pessoas podem reconstruir as histórias, né? Mas a violência, ela não pode ser... Ela não pode ser ignorada, entendeu? Ela não pode ser ignorada, né? Se houve uma agressão, essa agressão tem que ser vista, de alguma forma, né? Então, assim, eu acredito que casais possam se reconciliar, eu acredito que crises conjugais muito difíceis, elas sejam contornáveis, né? Mas precisa ser visto, né? Ou através de terapia, através da religião, grupo de apoio, conscientização, campanhas, né? Mas, assim, a gente nunca pode esconder, porque o que eu digo, assim, ninguém sabe. Quando uma mulher chega na delegacia, ninguém nunca vai saber o que aconteceu na vida daquela mulher até ela chegar ali. Por mais que ela tente contar, ninguém vai saber. Então, assim, qualquer sinal de violência, e não só com a violência doméstica, ela não é só uma violência entre marido e mulher. Ela pode ocorrer entre mãe e filho, ela pode ocorrer entre irmãos, né? Existe medida protetiva de irmãos, existe medida protetiva de filhos. Às vezes é um relacionamento dentro do seio familiar, entendeu? Então, os limites, eles têm que serem impostos. Às vezes, padrasto e enteada. Padrasto e enteado, né? Então, os limites, eles têm que ser impostos. E isso casa muito com a comunicação não violenta. Sim. Porque você se ouvir, né? O que é ideal para você, o que é adequado para você, como você se sente, né? E a partir do primeiro sinal de violência, não deixar aquilo ali, não ter vergonha de falar, de se expressar. Eu até quero trazer um exemplo aqui, Yara, dessa questão de colocar limites, né? Porque, em primeiro lugar, é isso que você está falando, da mulher se conhecer e entender qual é o limite dela naquela relação, né? Aconteceu uma vez comigo de uma pessoa numa conversa gritar, né, comigo. E para algumas pessoas, dentro de algumas culturas, o grito pode até ser aceitável. Na nossa, é um sinal de violência, né? Pelo menos eu me sinto numa situação de falta de respeito se uma pessoa grita comigo. E aí eu falei para aquela pessoa, olha, agora a gente vai parar de conversar, nesse momento, porque desse jeito, para mim, não é possível ter conversa. E mesmo que seja uma situação em que a gente entende que a pessoa está alterada, porque existem realmente emoções que ficam desafiadoras de lidar conforme é o assunto, né, conforme é aquela relação. Então, assim, eu entendi que era um assunto difícil para a pessoa, e eu falei assim, ó, eu entendo que para ti seja muito difícil, então a gente vai voltar a conversar em outro momento. E eu colocar aquilo, né, que é, assim, para mim esse é o limite, o grito. E aí, se eu percebo que é um assunto realmente desafiador para aquela pessoa, eu vou procurar um momento mais tranquilo de conversar com aquela pessoa, também fazer a minha parte, né? Exatamente. Porque, não assim, justificando nenhum tipo de violência, né? A violência não existe justificativa. Agora, num relacionamento entre casal, saber a hora de conversar também é importante, né? Sim, com certeza. Porque aí a gente tá falando de um respeitar o outro, inclusive respeitar o momento do outro. Então, às vezes, num casamento, né? A pessoa tá ali, chegou em casa, depois de um dia super difícil, com a cabeça cheia. Às vezes tem uma frase que é falada que é gatilho, né? Para aquela pessoa, não vão também, né? Dentro de um relacionamento saudável é possível cuidar disso, né? Exatamente. Vou fazer a minha parte, deixar para falar num momento também em que a pessoa esteja mais acessível, que a gente tenha tempo para conversar, que é muito importante, né? Muitos conflitos eles escalam em função das pessoas não terem tempo ou não quererem disponibilizar tempo para aquela conversa, para aquele diálogo, né? Então, conversa precisa de tempo, precisa de olho no olho, precisa de contato, precisa de olhar para a necessidade do outro, que é o que a comunicação não violenta ensina, né? E se não existe esse espaço, a gente pode ver que é um relacionamento que está pelo menos caminhando para uma violência, né? Exatamente, exatamente. Esse colocar limites, isso até o direito, né, Yara, no Brasil, e tem um lado muito positivo nisso, que a comunicação não violenta chegou pelo judiciário, né? Então, hoje ainda está mais forte, inclusive, no judiciário do que no ambiente corporativo, porque fez um movimento diferente da Europa, em que a comunicação não violenta é mais forte no ambiente corporativo, né? No Brasil, chegou pelo judiciário, através de 2 pessoas do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem hoje ainda muito a caminhar nesse sentido, com certeza, né? Dentro do judiciário, mas a gente tem um interesse também na própria justiça de mediação e conciliação
quando é um caso em que existe essa possibilidade, né? Então, nem todos os casos vão para um juiz num relacionamento de casal, né? O que costuma chegar para ti que tu olha, não, isso daqui a gente pode resolver através de uma mediação, de uma conciliação, e não, isso aqui realmente é o juiz que vai ter que decidir pro casal. Como é que tu decide isso? Ou é a própria vítima que tem que tomar essa decisão? Não, na verdade, assim, existem as duas esferas, né? Aham. Tem a esfera criminal, né? Quando realmente ocorre a violência, então se pede uma medida protetiva, né? E hoje a representação, ela não depende da vítima, né? Então, se é feito um boletim de ocorrência, se um vizinho faz a denúncia, né? As autoridades, elas têm que investigar para ver se ocorreu o crime. Então, essa é a esfera criminal, Isso é muito importante, né? né? Porque não necessariamente a vítima tem que denunciar, então. Pode Não, ser outra pessoa. pode ser outra pessoa, Tá. tá? Não existe mais a briga de marido e mulher, não se mete a colher. Aham. Se tem uma briga de vizinho, você pode ligar para um 180 e a polícia vai lá e vai resolver, né? Tá. Então, tem a questão criminal, né? 180 ou 190? 180. Da Polícia Civil. 180 é o número de violência contra a mulher. Tá. É um número exclusivo para ligar em casos de violência. Uhum. Na área criminal, né, quando se faz um boletim de ocorrência, quando a situação da violência doméstica chegou na polícia, né, porque você pode estar vivendo uma violência doméstica, né, e você resolve se separar, né, sem envolver a polícia, né, mas quando chega naquele limite, né, que se precisa de uma medida protetiva, é uma ação penal incondicionada, né? E as autoridades policiais, elas têm que investigar para ver se ocorreu ou não o crime, né? Então, isso não depende mais da mulher, né? Daí é o juiz que vai ter que decidir. Aí a delegacia vai investigar, né? Vai para o Ministério Público. Se o Ministério Público fizer a denúncia, o agressor vai responder pelo crime que ele cometeu. Tá? E agora existe a esfera civil, né? A esfera civil que trata das questões práticas do dia a dia, né? De uma separação, que é a divisão de bens, é a questão de guarda, convivência, alimentos, né? Isso pode ser uma mediação e uma conciliação. Ou uma conciliação. Funciona assim. Quando a pessoa chega no escritório, né, ela conta a história, né? E geralmente a gente tenta fazer um acordo, porque um processo litigioso, né, de briga, de partilha de bens, guarda, alimentos, dura em média 2 anos. É muito desgastante, né? Então, primeiramente o nosso sistema ele já foi moldado, né, para tentar uma conciliação. Então, uma conciliação não é você fazer as pazes, né? É a questão de vocês acharem o melhor caminho, né, para resolver aquele conflito. Então, o advogado, né, um mediador, é um terceiro, né, um terceiro que não está envolvido emocionalmente. Então, ele vai ouvir ali as necessidades da pessoa, né, e acontece muito, assim, eu já fiz vários divórcios que eu era a única advogada. Então, isso, Dá para representar os dois? Dá para representar os dois. Você conversa com um, né, depois conversa com o outro. A gente tenta construir uma solução, né, que seja bom para todos, né? Faz uma minuta, o juiz homologa, né? Quando existem menores, vai para o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa analisar a questão dos menores, e o juiz homologa o acordo e acabou. E aí isso demora quanto tempo, mais ou menos, Olha, se for dessa forma? Se for dessa forma, é rápido, 1 mês. 1 mês tá tudo resolvido, né? Quando existe, porque às vezes a briga, a violência dentro de casa, é aquela violência da convivência, do domínio, né? Mas aí a questão dos filhos consegue separar, né? Consegue resolver. Agora, se entra numa briga judicial, para ver quem tem razão, aí é um processo longo e demorado, né? E é muito dolorido para as crianças, né? Mas aí também tem o caso, assim, às vezes a pessoa me procura, né? E a situação está tão inflamada que não é possível um advogado só resolver. Então, cada um tem o seu advogado. Então, os advogados podem dialogar entre si, né? E tentar achar uma solução para os seus clientes, né? Fazer uma minuta de acordo, homologar com o juiz e se resolve facilmente essa questão civil, né? Agora, quando não é possível, né? O trabalho do advogado é colocar no processo tudo que ocorreu, o que está acontecendo, ser a voz daquela pessoa, né? Então, e o juiz, ele julga com o que tem no processo.
né? Então, é muito mais fácil, né? É muito mais adequado, né? Que se resolva, né? Com uma orientação jurídica humanizada, né? Até assim, para a gente agora ir caminhando para o fim, Yara, a comunicação não violenta dentro de um processo de separação não significa, assim como também no atendimento do advogado, não significa que aquela separação não vai acontecer. Significa que existem caminhos mais pacíficos, ainda que o casal decida não estar mais junto, né? Ou ainda que exista ali uma violência. Tem formas de conseguir lidar com isso de um jeito mais fácil quando a gente olha para essa comunicação de uma forma não violenta, né? E com uma orientação também de um advogado que tem essa visão humana, como você está falando. Exatamente. Então, para a gente encerrar, Yara, o que tu dirias assim para as mulheres que elas estão em dúvida, né? Às vezes a mulher está ali numa situação de violência ou ela acha que pode estar e tem dúvida se realmente é uma violência. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar ajuda. De um advogado ou de um grupo de apoio? Eu acho assim, a pessoa ela tá num... Quando ela identificar, né, que ela tá sofrendo uma violência, né, ela precisa conversar com alguém, né? Se a pessoa puder procurar um advogado, né, é o adequado é que procure um advogado, que se oriente, que converse, né, procure um psicólogo, e tenha consciência do que está acontecendo, né? Porque uma separação também não é uma coisa que a pessoa vai conseguir fazer do dia para a noite, né? Às vezes precisa de uma preparação, às vezes a pessoa precisa buscar um emprego, precisa pensar em meios de reconstruir a vida, como organizar, né? Essa vida. E é muito importante também escolher a pessoa, digamos assim, correta, não sei se seria a melhor expressão, mas assim, cuidar a pessoa que escolhe para conversar, né? Porque às vezes a pessoa já chega tão vulnerável, tão sensível numa conversa, e aí a pessoa diz, separa mesmo, isso é assim, né? Calma, né? Pra gente desconfiar das pessoas que chegam com uma solução pronta para quem tá sendo vítima de violência ou querendo separar, porque é uma coisa muito mais complexa do que isso. Não, é muito complexo, né? É muito complexo. Eu digo assim, se a pessoa puder procurar um profissional, primeira coisa, né? A violência, ocorreu o episódio de violência, isso tem que ser visto, de alguma forma, né? Então, assim, não deixar passar, né? Então, faz um boletim de ocorrência e toma as medidas cabíveis para que não se perpetue, né? Primeira coisa é isso, né? E aí, sim, né? Buscar uma orientação jurídica, buscar uma orientação psicológica, né? Uma pessoa de confiança. Existem grupos de apoios para as mulheres, né? E se conscientizar, né, do que está acontecendo e se ouvir, né? Yara, para a gente finalizar, a gente sabe que é um assunto difícil, não é um processo fácil para as mulheres saírem de uma situação de violência e, ao mesmo tempo, a gente pode dizer também que a mulher que consegue sair é uma grande vitoriosa e que ela tem um bom caminho pela frente, né? Com certeza. Assim, a mensagem que eu tenho assim para as mulheres, né, que passaram por isso, né? A experiência que eu tenho de todas as mulheres que eu atendi, todas que saíram de um ciclo de violência, todas que sofreram, conseguiram reconstruir sua vida, encontraram pessoas boas para conviver, criaram seus filhos, né? Foram felizes, né? É muito bonito, né? A gente vê uma mulher se reconstruindo. É uma coisa assim inacreditável. A mulher, ela não sabe a força que ela tem. A coragem, né? A coragem. Eu acho que o primeiro passo, eu tenho aquela imagem assim, né? Ai, se eu sair vai ser muito difícil, vai doer. Mas ficar vai doer muito mais. Então a gente precisa ter a coragem, né? A mulher precisa ter a coragem, né? De ser feliz. É isso, a gente tem que pensar assim, nós viemos aqui para ser feliz. Exatamente, porque a gente pensa assim que precisa de coragem para sair, mas precisa de coragem para ficar também, porque ficar também não é fácil, né? Então sair dessa situação é possível, principalmente com o apoio, né, de especialistas. Exatamente. É isso, Yara, teu arroba? @yara.andrade.advocacia. Isso aí, para quem quiser conversar mais com a Yara, pode procurar ela pelas redes sociais. E aí, hoje a gente termina por aqui então, mas a gente se encontra mais aqui no Escuta com Patrícia Silveira. Até mais. Obrigada, Yara. Obrigada.